Olá, bem-vindas ao Costura Comigo. Hoje vamos fazer este porta-maquilhagem com uma bolsinha dentro que cabem os cremes, as bases e afins, aqui para pincéis ou lápis, para termos os nossos pauzinhos mágicos sempre à mão. Venham daí! A primeira coisa que vamos fazer é começar pelo necessaire interior, não é? Pela bolsinha interior, pelo estojo, digamos assim. Basicamente é um estojo. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou abrir o fecho, que é mais fácil, mas se não tiverem fechamento, façam com o fecho fechado, não é? Como sempre. Vamos alinhar lá em cima com os dentes virados para mim. Isto é o tecido interior, o meu rosinho é o tecido interior. E agora eu vou pegar no meu tecido exterior, que tem entretela, depois vocês na descrição vão ver que ele tem entretela. Não acho que seja necessário... Ai, esperem lá. Olha, mais uma coisa que vos quero dizer, porque estava a pôr mal. Os cantos de baixo são maiores do que os de cima, portanto tenho que cozer o fecho na parte mais pequena. Eu estava distraída e este estava virado ao contrário, aquele estava certo, portanto já fica o alerta aí para vocês também não se enganarem. Portanto, estou a cozer no lado que tem os cantos mais pequenos, que é a parte de cima. Os cantos maiores são o fundo. Pronto, então o que eu queria dizer é que este estojinho tem entretela, assim, se quiserem que ele fique mais rijo podem pôr outro material, outro enchimento ou assim. Eu vou fazer com entretela. Entretela média, a nossa entretela média que está no site. Então o que eu vou fazer é cozer este lado e depois vou fazer a mesma coisa para o outro. Portanto, alinhar na mesma lá em cima, nos cantos mais pequenos. Fazer o exterior frente com frente. Cozer o fecho, virar e pespontar. Está bem? Fazer a nossa costura higiênica de cada um dos lados do fecho. Vamos lá. E agora vamos fazer frente com frente os exteriores, ok? E frente com frente os interiores. O truque é sempre começar a alinhar pelo fecho. Estou sempre a dizer isto, mas é verdade. O fecho é que manda, a parte do fecho que está cozida, é que manda agora em relação aos tecidos exteriores. Ou seja, se eu não fiz a mesma margem de um lado e do outro, é natural que me vá faltar ou sobrar em baixo. Se eu começo a alinhar pelo fundo, a zona do fecho vai ficar torta. Se não tiver com a mesma margem. Se tiver com a mesma margem, bate tudo certinho, é só fechar. Se não, o meu conselho é sempre começarem dobrarem aqui o fecho frente com frente, portanto, virarem os dentes também frente com frente, de um lado e do outro. E depois é que esticam os tecidos. Por acaso, o meu está direitinho, não é? Portanto, não preciso de aparar. Se precisasse de aparar, ainda há tempo. Se eu começar preocupada com o fundo e não com o fecho, vai começar a ficar tudo torto ali na zona do fecho. E depois fica às vezes os dentes ficam desviados um do outro. E, portanto, não queremos isso. Agora, vamos alfinetar a toda a volta. E aqui embaixo, no interior, vamos deixar um buraco, está bem? Vamos cozer a toda a volta, portanto, eu vou começar na abertura, remato, vou até aqui. Os cantos eu não vou cozer, ok? Portanto, estas coisinhas que aqui estão marcadas eu não vou cozer. Eu vou só cozer a lateral, do outro lado a mesma coisa e os fundos. Sendo que aqui eu vou deixar um buraco para virar do direito. Então, cozemos a toda a volta e deixamos ficar aqui embaixo um buraquinho para virar do direito, certo? Agora vamos aos cantos. Os cantos nós abrimos e fazemos os cantos todos da mesma forma. Portanto, vamos tombar as costuras, uma para cada lado, pôr um alfinete e cozer com a largura do calcador, rematando no início e no final. Faz-se em baixo, portanto no fundo, e faz-se no topo, aqui, onde eu tenho o fecho. Portanto, eu vou fazer isto, esticar o meu tecido e a costura vou alinhar com o fecho, ok? Com os dentes. E em baixo a mesma coisa. Eu abro, deixa-me só abrir assim, abro, estico, assim. Assim. O meio da costura alinhado com o meio dos dentes e cozo tudo ao mesmo tempo, ok? Remato no início e no fim, corto tudo que é excessos do fecho de um lado e do outro, cozo os cantos todos e viro por aquele buraquinho. E já vai estar o nosso estojo completo. Então este já podia ser só o primeiro projeto de costura comigo. Estojinho, para pôr lápis, para os miúdos, para as miúdas, para quem quiser. Carregadores na mala.
tudo. Então este já podia ser só um projeto, mas ainda vamos continuar. Portanto, este já está, fica ali a marinar, vamos encostá-lo, vamos pô-lo aqui, que não vai ser preciso, para já. Agora, vamos aos bolsos. Eu estou a utilizar o linho, por isso é que estão a ver estes fios todos, porque o linho esfia muito. E eu fiz aqui um aproveitamento de tecidos e, portanto, como tinha umas tirinhas do tecido que vai ser o exterior, dos tecidos japoneses, utilizei as faixas que tinha e vou aproveitá-las. Portanto, agora vamos dobrar e vamos cozer as laterais. Quer isto dizer que vou cozer aqui e aqui, só. Aqui em cima fica aberto. Repito para este. E este é a mesma coisa. Faço isto, dobro, cozo as laterais e aqui embaixo fica todo aberto. Está percebido? Vamos fazer isto nos 4. Então, já está tudo cozido e virado. O que eu fiz sempre são os pespontos, portanto, pespontei a pala, sempre opcional, eu é que gosto de pespontos. E pespontei também as maiores, só no topo, porque agora nós vamos fazer aqui as divisórias dos marcadores, ou dos pincéis, e já vamos cozer aqui as laterais, portanto, só cozi lá em cima no topo. Agora vamos pegar aqui no nosso interior e vamos começar aqui a posicionar os nossos bolsinhos. Então, daqui, num dos lados, vamos marcar 2 cm e vamos fazer aqui uma marcaçãozinha. E agora vamos marcar daqui para aqui 13, 12, 13 por aí. Vou-vos explicar porquê. Isto que está aqui tem 18, depois costurado, 15, 16, 17, 18, exatamente, tem 18 cm. Quer dizer que nós vamos marcar aqui o espacinho 12, 13 cm, que é para isto ficar mais pequeno. E aqui isto vai servir para arranjarmos espaço para caberem os nossos pincéis, ou os marcadores, ou os batons, ou seja o que for. Isto porquê? Porque eu já fiz N projetos destes, com bolsinhas e pincéis, e eu para marcadores e whatever. Pronto. Este aqui é um projeto aqui das aulas, que é antigo. Tenho um necessaire para guardar os cremes e as bases e essas coisas todas. E aqui seria para colocarmos os pincéis. Entretanto, já fiz uma outra versão também, que até acho que ensinei no Porto Canal, se não estou em erro, na altura ainda com a Maria, que tinha uma pala aqui, porque a pala tombava e faz com que os pincéis não caiam, caso fiquem largos, não é? Quando a gente vira o necessaire para eles não caírem ao chão. E também já fiz uma versão que até saiu no meu livro, que é um necessaire mais redondinho, que também é para porta pincéis e maquilhagem. E em todos estes eu deixei pouca margem. Ou seja, só cabem coisas estreitinhas, não é? Pincéis fininhos. Se foi só para pincéis, está ótimo, porque os pincéis normalmente têm os cabos finos, a não ser alguns das bases e assim têm os cabos maiores, ou do blush. Mas caso contrário, e se for um ou outro, também pode ir dentro do necessaire. Mas aqui eu vou deixar um espacinho maior, caso tenham, eventualmente, pincéis mais gordinhos. Pronto. E então, vamos marcar, era isso que eu estava a dizer, vamos marcar aqui os 13 centímetros, 10, 11, 12, 13, e fazemos aqui isto. Pronto. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos alinhar isto aqui, deste lado, alinhado lá em baixo. Vamos fazer aqui, vamos prender com os alfinetes deste lado. E agora este vamos colocá-lo aqui. Ok? Deixem-me só confirmar se eu marquei 13. 13. Estava a falar ao mesmo tempo. Tá. E agora, primeiro, o que eu vou fazer é as costuras laterais, portanto, eu vou cozer aqui e aqui com uma margem mais pequenina que a largura do calcador, que eu quero só prender estas duas laterais aqui. E depois o que é que nós vamos fazer? Vamos distribuir aqui este espaço, estas grossuras todas, nos espaços que vocês quiserem, 6, 7, por exemplo, para pincéis, e vão marcando conforme querem e vão fazendo. O truque até pode ser colocarem, neste caso eu tenho aqui a caneta, pronto, se tiverem o pincel diretamente podem pôr o pincel, e o que eu quero é que se crie assim este volume, percebem? E que não fique espalmado como aquele, porque depois as coisas mais gordinhas não entram na abertura. Fiz-me entender? Acho que sim. Portanto, podem posicionar assim, até marcam, assim com o dedo, tiram e depois cosem. Sem grande ciência, sem estarem aqui com o arrego e o marcador, sem se estressarem, sem estarem com esse pormenor. Podem ficar uns mais gordinhos e uns mais pequeninos,
para as diferenças de pincéis que possam existir, certo? Pronto. Isto vamos fazer isto, assim. E depois o próximo. Vamos marcar aqui um intervalinho. Aqui o ferro está sempre a apitar, parece uma bomba. É ele a desligar. E agora, basicamente o que eu quero é pôr aqui o outro, não é? E o que eu vou fazer aqui no meio é marcar um espaçamento mais ou menos de 7 cm. 7. E marcamos igual. Que basicamente estes 7 cm devem ser suficientes para entrar isto. Ok? Acho que conseguem perceber o que é que eu quero com isto. Ok? Vai entrar aqui o necessaire no meio. Está bem? E agora fazemos a mesma coisa. Marcamos os 13. Aqui. Fazemos exatamente igual, ok? Vou prender este ali, vou prender este aqui e o que está a mais distribuo. Combinado? Vamos lá, para a máquina. Então, já estão todos, estão a ver? Fiz uns mais largos do que outros, tal como tinha dito. Eu fiz 6 de cada lado. Se tivesse feito aqui estas aberturas mais pequenas, daria para mais. Façam como quiserem. Também acho que 12 pincéis para maquilhagem já me parece demasiado. Mas eu também não sou muito perita, mas pronto, quer dizer, tirando que aqui não precisam de ser só pincéis, também podem ser lápis, tipo eyeliners, lápis de contorno de lábios, essas coisas todas. Estou a falar como se fosse um expert. Mas pronto, acho que já me parece 12, acho que já me parece bem. E agora, aquilo que eu estou a fazer é, estou a espalmar, portanto, este volume que tem agora, nós não queremos tombá-lo para um lado só, fazer uma prega. Nós queremos distribuir e espalmar todas aquelas aberturas, principalmente as maiores, as que ficaram com mais volume. Distribuam bem e espalmem. E agora já vou passar ali uma costurinha para ajudar a espalmar isto tudo e para elas ficarem presas. Para depois, quando estivermos a cozer frente com frente, não corrermos o risco de ficarem só tombadas para um lado. Pronto. E agora, ao mesmo tempo que vou pespontar aqui, posso eventualmente já colocar aqui as nossas palas. Pronto, eu acho que este tamanho é suficiente para termos margem para levantar, e quer dizer, para encaixar. Eu acho que este tamanho, podem fazer mais comprido se quiserem, mas eu acho que este tamanho está bem. Aqui voltamos a marcar os 2 cm, que nós queremos que a pala fique alinhada. Aqui. Pronto. E aqui é a mesma coisa. Vamos alinhar assim, tentar com que ela fique centrada, e vamos passar uma costurinha aqui e vamos fazer a mesma coisa lá em baixo. Depois já vamos fechar. Agora, depois disto estar tudo preso, vamos, portanto, eu, como sempre, já sabem, arredondem a pala. Se quiserem, arredondem também, se gostarem. E agora, nós vamos cozer frente com frente. Portanto, a pala vai ficar do lado mais largo. Vamos pôr frente com frente aqui. Vamos marcar isto tudo. Alfinetar muito bem alfinetadinho. E vamos deixar uma abertura para virar do direito. Agora, vejam vocês onde preferem. Portanto, eu vou deixar assim a meio. Vou deixar a meio aqui, talvez do lado da pala, para não deixar ali do lado das aberturas. Vou deixar aqui do lado da pala uma abertura. Vou cozer a toda a volta e vamos virar pelaquela aberturinha, está bem? Passamos a ferro e já podemos pespontar a toda a volta. E já fechamos esta parte. Então, já está. Já pespontei a toda a volta. Aproveitei, já fechei buraquinho. As palas depois, entretanto, vão ficar para dentro, mas eu pespontei-as com as palas velas para lá para não ficar aqui demasiado grosso. E agora vamos posicionar aqui o necessaire. Ainda temos lá embaixo o buraquinho aberto, certo? Que eu não disse para fechar. Então, vamos pegar aqui na régua, vamos marcar 5 cm. Esperem aí. 5 centímetros. E do cantinho, 5 centímetros, outra vez deste lado. Pronto, e o que é que isto vai ser? Vai ser onde nós vamos colocar as nossas molas. Eu vou pôr molas destas de plástico de pressão, mas se quiserem podem pôr as molas ímã também. Então eu vou furar, vou pôr aqui o macho e ali vou pôr a fêmea. E estará pronto.
Já estão. O macho e a fêmea. Ai, que giro! Agora, vamos posicionar bem. Depois eu tenho que ir aqui bater as palas ao ferro. Vou-lhes pôr agora aqui um fecho, um alfinete, que ainda não fui ali ao ferro e tenho que as bater. Depois de colocarem as molas, já podem fechar o buraquinho. Eu não vou porque me esqueci de pôr a minha etiqueta e vou ainda desmanchar para colocar aqui a minha etiqueta. Que a minha ideia era colocar no necessaire e não aqui fora, para não ficar à amostra muito de fora e afinal esqueci-me, para variar. Agora, o que é que eu faço aqui? Uno aqui esta parte, portanto, tento fazer coincidir aqui esta. Portanto, esta pala com aquela, ok? Aqui. Até podem pôr aqui, se quiserem, uma mola para ajudar na marcação. Portanto, aqui. E aqui a mesma coisa. Para agora porem a outra mola de fecho. A que vai servir para fechar toda a bolsa. Para ficar bem alinhadinha. Portanto, será mais ou menos isto. Ok. E agora aqui vamos encontrar o meio. Devia tê-lo feito antes, para não estar agora a tirar as marcações, mas pronto. Sem stress. Então, aqui. Está encontrado o meio. Agora vamos fazer outra vez as marcações, que não é difícil, é só assim. É porque assim marcam já a de baixo. Também. Tá? Eu vou pôr a mesma cor. Estou a usar assim aqui um amarelinho. Agora já tenho aqui o meio encontrado, já sei onde é que vou pôr. Se quisessem ter posto as de ímã, tinha que ser antes de fecharmos, não é? Nunca se esqueçam. Ou então também há das de ímã de cozer. Em opção. Tá, agora batem novamente. E agora com a caneta fazem ali a marcação. Tiram tudo. Abrem, pegam no pico. Aqui. Estas molas não me incomodam nada que fiquem visíveis, porque elas são bonitas e, portanto, não... Mas quem não gostar, faz de outra forma. Tá. Pronto. Pronto a encher e a levar a tralha toda. Está giro, não está? Também estes tecidos ajudam, não é? Estes tecidos japoneses são maravilhosos. Está gira, não está? É um ótimo presente. Ainda podem depois fazer alguns apetrechos, ainda podem pôr aqui uma alcinha, também para levar na mão ou para chegar a algum local e pendurar. Isso depois aí já quero que sejam vocês também a pensar nas alternativas para melhorar as sugestões que eu vos dou. Espero que tenham gostado, que usem aí a maquilhagem, porque acho que as mulheres devem ter sempre assim um up, né? Quem não gosta, ok, mas eu como gosto, sugiro. E continuem a mostrar-vos os vossos projetos, as fotografias, partilhem, que é muito bom ver que vocês reproduzem as minhas peças. Dizer-vos também para subscreverem o meu canal, porque agora estou-me a chata, estou sempre a dizer a mesma coisa, porque durante estes anos todos eu nunca vos pedi. Portanto, toca a subscrever o meu canal, ativar as notificações para receberem todas as informações de quando eu lanço um novo vídeo. E medidas e moldes estão todas no nosso site, rieralta.com. Obrigada e até breve.